Nesta semana, em Meu Pecado, você verá Carmelo discutindo com o pai, onde os dois irão entrar em briga corporal e um deles irá sair morto. E mais, Juliano encontra o corpo do falecido e mais uma vez é preso por um crime que não cometeu. E não para por aí. Lucrécia decide se casar com Carmelo para salvar o patrimônio de seu pai e tirar seu amado da cadeia. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei e para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Rosário briga novamente com o marido, dizendo que ele sempre foi um inútil medíocre. Paulino, totalmente deprimido, responde que a mulher tem razão, pois pessoas medíocres como ele não devem permanecer neste mundo. A jararaca nem se dá conta do recado do marido e continua amaldiçoando seu casamento. Paulino desce atordoado as escadarias da mansão, como estivesse se despedindo do local. Ele se tranca no escritório e começa a beber. Revoltado, Paulino começa a destruir o local. Sem conseguir encontrar uma saída para seus problemas, o empresário despeja conhaque pelo cômodo e toca fogo em tudo. Tonha, que está varrendo a casa, percebe a fumaça saindo por baixo da porta do escritório do patrão. Lucrécia vai ver o que está acontecendo e a empregada conta que Paulino está trancado lá dentro. As duas começam a gritar, chamando pelo homem. Delfina se junta às duas e se apavora quando sabe que Paulino está trancado no escritório em chamas. Enquanto Tonha vai buscar ajuda, Lucrécia sobe para pedir à mãe a cópia das chaves do escritório. Rosário não dá a menor bola e diz que não está acontecendo nada. A garota grita que o escritório está pegando fogo e seu pai está lá dentro. Finalmente, a mulher alcança as chaves para a filha. Rosário se dá conta da gravidade da situação e desce também. Ela consegue abrir a porta e vê o cômodo em chamas. Tonha chega com Modesto e mais alguns homens que começam a tentar conter o fogo. Lucrécia entra para salvar o pai, seguida do capataz. Paulino já está desmaiado por causa da fumaça. Eles conseguem tirar o homem do escritório, mas ele continua desacordado. O desespero bate. De repente, o homem começa a tossir. Neste meio tempo, Rodolfo vai falar com Matias, que está indignado com a iniciativa dele e de Paulino para interceder a seu favor. O padre agradece, mas diz que seu dever é servir a Deus em qualquer lugar. Enquanto isso, Juliano dá a notícia triste a Branquinha, que não se conforma com a situação. O rapaz promete ajudar a moça, enquanto estiver na cidade. Matias chega e pega os dois conversando, mas a mocinha não para de chorar. Modesto, Lucrécia e Delfina conseguem levar Paulino até o quarto. A garota quer saber como começou o incêndio, mas a única coisa que o homem consegue dizer é que não quer mais ficar neste mundo. Rosário escuta sem dar uma palavra. No escritório queimado, Rosário acha a prova de que o marido tentou tirar sua própria vida. Neste meio tempo, Renata chega na casa de Ramiro para ver Carmelo. Assunção diz que o rapaz não vai querer recebê-la. Ramiro chega e repreende a empregada. O homem manda a moça entrar e procurar pelo filho no jardim. O fazendeiro aproveita para indagar sobre a viagem de Lucrécia. A desenchavida responde que, depois do que aconteceu com Juliano, ela acha que a prima não vai mais embora, a não ser que a garota esteja pensando em fugir com o namorado. No jardim, Tetê conversa com Carmelo e diz que sabia que seu pai não iria dar nada ao irmão. O rapaz conta que o homem vai ter que ceder, pois os dois têm esse direito, já que o dinheiro era de Inês. O rapaz aproveita para comentar que conheceu um sujeito que alegou conhecer sua mãe, chamado Fidel Cruz. Carmelo conta ainda que este é o mesmo sujeito que o levou em casa, no dia do porre. Renata chega e atrapalha a conversa dos irmãos. Tetê, que não suporta a entojada, se retira dizendo: "Com licença, fica aí com a cobra, mas cuidado para ela não te picar." Como quem não quer nada, Renata diz a Carmelo que acha que a irmã dele não gosta nada dela, e o rapaz responde abrindo o jornal: "Eu também não." E emenda perguntando o que a garota quer. E vai começar o dramalhão. Renata pergunta por que o rapaz não a ama mais e blá blá blá. Carmelo responde que agora seus interesses são outros e ela não está incluída. A garota responde que sabe que é por causa de Lucrécia e manda o ex esperar sentado pela prima, pois ele é o último da enorme lista de pretendentes. Carmelo, de saco cheio, pergunta mais uma vez por que ela está ali e a imbecil se atira em cima do rapaz. Literalmente. O resultado: um safanão e uma patada do querido, que manda a garota parar de estressá-lo com esta conversinha e avisa para ela nunca mais se atrever a beijá-lo, limpando nos beiços com a mão. Renata chama o rapaz de estúpido e jura que um dia ele vai procurá-la, mas neste dia ela vai pensar se vai dar bola para ele ou não. Na cozinha, Tetê está indignada com a visita da moça e Assunção conta que Ramiro é o mais interessado em juntar o filho com Renata.
E no meio da conversa com a empregada, TT revela que Carmelo encontrou novamente o sujeito que o levou para casa no dia do porre, contando que ele se chama Fidel e que o tal sujeito afirmou que conheceu muito bem a sua mãe. Assunção se assusta. A mulher dá uma desculpa e sai correndo, dizendo que precisa falar com Delfina com urgência e pessoalmente. Enquanto isso, Rodolfo, que está caminhando pela cidade com Juliano, pede que o filho explique o que quis dizer sobre Justina e Ramiro quando estava delirando, logo depois de chegar na casa de Matias. O rapaz se faz de desentendido, mas o professor repete as palavras do filho. Você falou do Ramiro Souza e de sua mãe. Disse que não ia deixar ele tocar na Lucrécia, como fez com Justina, como se entre Ramiro e ela tivesse havido algo. Juliano diz que não se lembra, mas o professor insiste. Estive pensando, e me parece que se você disse, mesmo delirando, é porque existe alguma coisa. O rapaz manda o pai perguntar diretamente à sua mãe, e completa, afirmando que Paulino é um amigo muito melhor que Ramiro. Mal sabe ele que Justina também dormiu com o pai de Lucrécia e fez um filho. Santa inocência. Enquanto isso, na Fazenda Milagre, depois que Paulino adormece, Lucrécia vai tirar satisfações com a mãe e quer saber o motivo da discussão que levou o pai a atentar contra a própria vida. Rosário tenta dar uma enrolada e diz que a filha não pode culpá-la pelo que aconteceu. A garota argumenta que não se trata disso, mas de compreender que seu pai está passando por uma fase muito difícil e que tentou tirar a própria vida. Rosário insiste na ideia de que o marido não suporta ter que dividir tudo com ela, por causa do divórcio, mas Lucrécia revela que ela também vai perder tudo, pois o pomar foi contaminado com uma praga e ainda não sabem estimar quantas árvores estão infectadas. Falou em dinheiro, a Bruaca se apavora. Lucrécia insiste para que a mãe não abandone Paulino neste momento e a Jararaca finalmente cede, dizendo que vai desistir do divórcio apesar da traição do marido. E como Rosário não dá ponto sem nó, ela diz à filha que vai se sacrificar, mas só se ela fizer a parte dela também e explica. Você tem que esquecer de uma vez e para sempre de Juliano e aceitar se casar com Ramiro. Lucrécia diz que não vai nem se dar ao trabalho de responder e sabe que seu pai jamais aceitaria que ela se casasse com aquele senhor. E grita, eu prefiro morrer solteira ou entrar em um convento só para ficar longe deste velhote asqueroso. E se isso vai implicar em você abandonar o meu pai, resolva com sua consciência, pois não vou aceitar chantagem. Delfina pega Lucrécia chorando e pergunta o que aconteceu. A garota conta que Rosário está insistindo para que ela se case com Ramiro. A empregada lembra a moça que ninguém pode obrigá-la a fazer o que não quer. Neste meio tempo, Tonha chega e avisa que Assunção está na cozinha esperando por Delfina. A comadre conta sobre seu encontro com Fidel, mais cedo, no centro da cidade, e que acabou contando sobre Manuel. A conversa é interrompida por Tonha, que avisa a Delfina que Manuel está só telefone. E a garota, que não consegue ficar com a boca fechada, já se prepara para contar a última fofoca dos Córdoba. À noite, Carmelo volta ao bar e encontra Fidel para um drink. O sujeito pergunta se o rapaz conhece Delfina e ele dá todo o serviço, falando inclusive sobre Manuel, que tem o apelido de cachorro, porque desde pequeno sempre andou atrás de Lucrécia. Mas Fidel não gostou muito do apelido de seu filho e muda de assunto. Neste meio tempo, Renata chega em casa apavorada, pois ficou sabendo o que aconteceu. Ela aproveita para perguntar à prima se ela desistiu de viajar. Lucrécia responde que com tantos problemas, ela não pode se afastar dali no momento, e a Nádia comenta: pelo jeito, mais de uma pessoa vai ficar contente com a notícia. O Juliano, o Carmelo e, é claro, Ramiro. Lucrécia se irrita e deixa a moça falando sozinha. Chega a hora de Matias ir embora da cidade. O novo sacerdote avisa que o ônibus está para sair e diz ao religioso para sair pela porta principal da igreja. Juliano e Branquinha, que não para de chorar, encontram o homem, que prefere ir o resto do caminho sozinho. Do lado de fora da igreja, uma multidão espera para se despedir do padre. A primeira e Delfina. Depois Lucrécia, Rodolfo, Josué, Branquinha e Assunção. Pouco a pouco, o velho sacerdote vai se despedindo de um por um dos fiéis de sua paróquia. Ramiro aparece e encontra Justina, que diz que adoraria que ele também se mandasse da cidade. Lucrécia encontra Juliano e diz que os dois vão ter que adiar os planos, pois seu pai tentou tirar a própria vida. O rapaz demonstra sua insegurança, mas a garota diz que o ama e que os dois vão continuar se vendo conforme der. Ramiro vê os dois dando o maior beijão de língua na pracinha da cidade. Depois que a moça sai, Juliano encara o asqueroso, que acena para o rapaz. Juliano e Lucrécia se beijam apaixonadamente na praça da cidade. Ramiro vê a cena. Depois que a moça vai embora, Juliano se dá conta que o cafajeste está observando tudo.
Ele encara Ramiro, que acena. Enquanto isso, na Fazenda Milagre, Rosário vai ver como o marido está. Paulino diz que ela não precisa se preocupar, mas a mulher tenta convencer o esposo que ela ainda se importa. Paulino não quer conversar e pede para ficar sozinho. Neste meio tempo, Juliano conta a Branquinha que conseguiu uma casa e um emprego para a moça na casa de um professor amigo de seu pai. Batem na porta e a mocinha vai atender. Carmelo, totalmente embriagado, entra porta adentro, pegando a garota pelo braço com violência. Ele atira a moça longe, perguntando por que ela não foi embora com o tio. Juliano sai em defesa da garota. Carmelo resolve dizer que não demorou nada para Branquinha arrumar um substituto para o tio. Os dois discutem e Juliano coloca o rapaz porta afora. Já é tarde quando Lucrécia leva o jantar para seu pai. A moça tenta puxar conversa, mas Paulino pergunta por que a garota não foi embora ainda. Ela diz que jamais deixaria seu pai sozinho, mas ele manda a filha embora e pede que ela não volte nunca mais. A garota se assusta e pergunta por quê. Paulino é taxativo. Se você ficar, sua mãe vai destruir você. Pelo amor de Deus, vá embora. Só assim vou poder ficar tranquilo. E Paulino vai mais longe. Ele diz a Lucrécia que se ela realmente ama Juliano, tem a sua permissão para construir sua vida com ele. A garota agradece, mas diz que não quer deixá-lo sozinho. Ele garante que o que aconteceu não voltará a se repetir e diz que não vai dar a Rosário o gosto de vê-lo destruído. Paulino revela que, apesar de tudo, ainda ama sua esposa e implora para que a filha se mande dali o mais rápido possível. Enquanto isso, Carmelo volta para o bar e continua bebendo na companhia do Fidel. O dono do bar manda os dois embora. Carmelo paga a conta, mas ainda faltam 200. Fidel então decide dar uma de bonzinho e diz que vai completar o dinheiro. Sem querer, ele deixa cair a medalha de Juliano de seu bolso. Carmelo acha a medalha e reconhece a joia. Fidel tenta recuperar a corrente de ouro, mas Carmelo mete a medalha no bolso e vaza. Neste meio tempo, Lucrécia liga para Juliano e diz que precisa falar com ele pessoalmente. A garota marca um encontro no lugar de sempre às 9. Mas como a alegria de pobre dura pouco, Rosário ouve a ligação e quer saber com quem a filha estava falando. Lucrécia diz que era TT, que precisa conversar com ela. A jararaca diz que não ouviu o telefone tocar, mas Lucrécia inventa uma desculpa. Antes da garota se recolher, a mulher, desconfiada, quer saber por que a filha está tão nervosinha. Lucrécia diz que tudo o que está acontecendo é motivo de sobra para ficar assim. Na casa dos Horta, Rodolfo, que já está deitado, diz a Justina que talvez Lucrécia tenha razão em dizer que ela não é o tipo de mulher que ele imagina. Justina diz que não vai nem tentar se defender, pois não vale a pena. No dia seguinte, Ramiro está tomando café com TT e pergunta por Carmelo. A garota diz que seu irmão não está bem, mas Ramiro manda a filha calar a boca e diz que não quer falar mais sobre este assunto. Assunção chega contando que foi à Fazenda Milagre no dia anterior e ficou sabendo que houve um incêndio no escritório de Paulino que fica na mansão. A mulher diz ainda que conseguiram tirar o homem a tempo, mas que foi tudo muito estranho, pois Paulino estava trancado no escritório e não fez nenhum esforço para sair. E a mulher conta ainda que o empresário está muito triste não só por causa da partida do padre Matias, como também pelo que está acontecendo nos pomares, pois deu uma praga muito forte na plantação. Neste meio tempo, Renata conversa com a tia e fala as mesmas coisas de sempre, que não quer ser um estorvo e tals. Rosário manda a garota fazer o que combinaram, ou seja, vigiar Lucrécia de perto, pois acha que a filha está tramando alguma coisa. A Sensal conta que Lucrécia desistiu de viajar e a jararaca mãe manda a sobrinha ficar atenta. Depois que a tia sai, Renata retruca. Olha só o que tenho que suportar por algumas migalhas. E neste meio tempo, Lucrécia encontra Juliano na beira do rio. O rapaz, que está esperando o pior, ficar surpreso quando a namorada conta que Paulino deu permissão para ela fazer a sua vida ao lado de seu amor. Ela conta ainda que o pai implorou para que ela fosse embora o mais rápido possível e deu sua bênção ao casamento dos dois. Juliano combina com a namorada de partirem naquela noite, pois assim daria tempo de arrumar suas coisas, pegar suas economias e deixar Branquinha com um amigo de seu pai. Neste meio tempo, Matias chega à nova paróquia, pedindo desculpas ao padre pelo atraso. No entanto, o clérigo local diz que Matias deveria ter se apresentado na capital e não naquele povoado. O sacerdote diz que ninguém avisou nada. O colega conta que o bispo quer falar com ele pessoalmente e que possivelmente vai colocá-lo na mesma catedral. Na fazenda, Chema entrega a Modesto o relatório das árvores afetadas pela praga. O capataz se assusta com os números e diz que é mais do que imaginava. Ele ordena que derrubem todas as árvores doentes e preparem a terra para plantar novamente. Ramiro chega na plantação e Chema retruca.
Olha só quem tá chegando. Eu vou deixar o senhor sozinho com ele porque não aguento. Cheio de si, o fazendeiro chega questionando o capataz. Modesto diz que o patrão não está, mas Ramiro afirma que não importa com quem ele fale. Só quer saber se o que disseram sobre a praga nos pomares é verdade. Modesto diz que o homem não tem com que se preocupar, pois a parte dele não foi afetada. Somente as árvores das terras de Paulino estão doentes. A única coisa que o asqueroso consegue dizer é: bem diz o ditado, é no cachorro mais fraco que pegam as pulgas. Que infelicidade! Alguns minutos mais tarde, Lucrécia, que já chegou em casa, está contando a Delfina todo o seu plano com Juliano para ir embora dali. A mulher não se conforma com a situação, mas diz que Lucrécia precisa escutar seu pai e ir embora o mais rápido possível. A xereta chega e pega as duas se abraçando. A moça diz que quem olha de fora parece até que elas estão se despedindo. Delfina dá uma desculpa sem graça e desconversa. Na casa do Souza, o idiota do Carmelo está beijando a medalha que encontrou no bar, como se fosse a de Lucrécia. Tetê bate a porta e ele esconde a joia, fechando a camisa até em cima. A garota vai encher o saco do irmão e diz que só queria ver se ele estava bem. Mas o cara não dá bola e a menina fica injuriada. Antes que ela deixe seu quarto, o rapaz pede desculpas e dá uma bajulada na garota, pedindo dinheiro. A menina acaba cedendo e dá tudo o que tinha na bolsa. Mas o rolo mesmo vai começar agora. É que Rodolfo, que saiu muito cedo de casa, retorna e dá de cara com Justina, que já o recebe reclamando, pois teve que mandar Josué sozinho à fisioterapia. O professor então conta que foi a Rio Branco para ver a situação da casinha que os pais dela deixaram como herança. Justina dá risada e argumenta que o marido não sabe o endereço. Ele agarra a mulher pelo braço e conta que foi ao cartório de imóveis averiguar e lá informaram que não existe nenhuma casa no nome dela ou de seus sogros. Justina gagueja e diz que tudo o que ele está falando é uma bobagem, pois sabe muito bem que todos os meses ela vai até Rio Branco receber o aluguel. Mas o professor está muito indignado e diz que todos estes anos a mulher tem ido todos os meses sabe-se lá para onde, encontrar sabe-se lá com quem. Ela tenta explicar, mas ele agarra a mulher gritando que a sua farsa acabou e diz: há muito tempo desconfio que você me engana, mas hoje pude comprovar. Agarrando Justina pelos cabelos, ele diz ainda que por uma casualidade, quem é dono de uma casa em Rio Branco é Ramiro Souza. Rodolfo joga a mulher longe, a mandando confessar seu caso com o fazendeiro. Justina, em prantos, voa para cima do marido, desferindo vários socos e gritando que sim. Chegando bem na cara de Rodolfo, ela conta que o caso dos dois existe há vários anos. Mas não é só isso que ela tem para contar. Tomada pelo ódio, a mulher revela que esteve com muitos homens, mas homens de verdade, que a fazem se sentir como uma verdadeira mulher. Rodolfo se descontrola e agarra Justina pelo pescoço. Ele enforca a mulher que, mesmo sem ar, não para de falar e humilhar o marido. Rodolfo dá um passo atrás e avisa a mulher que vai matar Ramiro. Ela se atira aos pés dele, pedindo pelo amor de Deus que ele não faça isto. Mas o professor se livra da mulher e sai porta afora. Justina fica atirada no chão, chorando. Neste meio tempo, Carmelo está saindo quando Ramiro o intercepta e diz que quer falar como rapaz. O fazendeiro conta que quer fazer as pazes e se dispõe a continuar sustentando o filho. Ramiro tenta ainda convencer Carmelo a desistir de Lucrécia e apostar em Renata. Que sem noção este cara, meu! E ainda oferece uma casa de presente se o rapaz se casar com a moça. Carmelo olha bem na cara do pai e responde: aí, que cômodo! Obrigado, mas não quero suas esmolas. O que você quer é me botar de lado para ter o caminho livre com a Lucrécia, mas não vou lhe dar este gosto, pois cedo ou tarde ela vai ser minha. Sozinho, Ramiro retruca: fique sabendo que eu queria resolver isto em paz, mas se você quer guerra, é guerra que você vai ter. Neste meio tempo, Juliano chega na casa dos pais e vê a mãe atirada no chão. Ele vai socorrê-la e a mulher conta que Rodolfo já sabe de seu caso com Ramiro. Ela diz ainda que o marido saiu correndo dizendo que iria matar o fazendeiro e implora ao filho para não deixar o pai fazer isso. Juliano se dá conta que Justina está com medo por causa do Ramiro e não de seu pai. Mas ela diz que pode ser que Ramiro acabe matando Rodolfo. Na Fazenda Milagre, Modesto apresenta seu plano para salvar a plantação, mas Paulino diz que não vai fazer nada, pois está cansado de lutar. O capataz comenta sobre a visita de Ramiro pela manhã, querendo saber de suas árvores. Paulino responde que com certeza as macieiras dele estão sadias e Modesto revela que acha isto muito estranho. Paulino então diz que o Ramiro que se resolva, pois não quer mais nenhum assunto com este sujeito.
Rodolfo chega na casa de Ramiro já desferindo um cruzado de direita na cara do asqueroso. Os dois se agarram no pau. Rodolfo grita que vai matá-lo como se mata um cachorro. O fazendeiro pede calma e diz que os dois podem resolver, mas resolve acrescentar que não tem culpa de Justina ser uma vadia, e decide jogar a merda toda no ventilador. Ramiro revela que, bem ou mal, ele acabou ajudando a família de Rodolfo, pois o dinheiro que dava à sua amante ia direto para as mãos do professor. Rodolfo fecha o punho e grita que o fazendeiro vai engolir suas palavras. Mas Ramiro se defende e acerta a barriga do sujeito. O indigesto continua falando e chama o amigo de corno manso, pois toda a cidade sabia do caso dos dois, inclusive Juliano e Matias, menos ele. Rodolfo se prepara a dar mais um na cara do sujeito, mas desiste e vai embora. Indignado, o professor começa a socar as paredes das casas nas ruas da cidade. Juliano encontra o pai, que acaba chamando o filho de traidor, pois descobriu que ele também sabia do caso entre Ramiro e sua mãe. Juliano tenta explicar, mas o pai está muito magoado e não quer assunto. Finalmente, o jovem consegue convencer o homem a sair dali. Assunção assiste tudo e as fofoqueiras de plantão também. Neste meio tempo, Josué, que está voltando da fisioterapia, encontra Carmelo, que vem com um papo mole. No entanto, o garoto resolve enfrentar o Migo e diz que ele está perdendo seu tempo com Lucrécia, pois a moça vai embora da cidade. Neste meio tempo, Lucrécia está arrumando as malas para viajar com Juliano. Renata bate a porta, mas antes a moça esconde a mala no armário. TT chega para saber notícias de Paulino, e a garota diz que seu pai está bem. Lucrécia agradece o apoio da amiga e abraça Terezinha. Renata ouve tudo atrás da porta. E Rosário vai até o advogado pedir a suspensão do processo de divórcio, mas avisa que isto é apenas temporário. Na cidade, Juliano leva o pai para um bar e conta que foi por causa da traição de sua mãe que ele atirou em Ramiro e deixou de trabalhar para o fazendeiro, mas explica que não teve coragem de contar nada. Rodolfo não se conforma e não entende como pode ser tão imbecil. Ele diz ainda que não pode continuar amando uma mulher assim e que, no momento, só sente desprezo pela esposa. Juliano sai para avisar a mãe que o pai está bem e esbarra em Fidel, mas não reconhece o sujeito. Sem saber de nada, Josué chega em casa todo satisfeito, pois conseguiu voltar caminhando da fisioterapia. Mas ele percebe que a mãe está chorando e quer saber o que houve. Justina diz que precisa contar uma coisa ao garoto e começa pedindo que ele nunca duvide de seu amor, pois o rapaz provavelmente vai ouvir muitas coisas sobre ela, reconhecendo que cometeu vários erros. Horas mais tarde, Rosário chega e Renata diz que precisa contar uma coisa muito importante para sua tia. Neste meio tempo, Carmelo chega nas baias dos cavalos da fazenda e intercepta Lucrécia, perguntando se a garota vai mesmo embora. Ela diz que sim, mas o pegajoso a agarra e diz que ela não pode partir sem antes lhe dar uma oportunidade. Ela tenta se soltar das garras do pegajoso, que a beija à força. Modesto chega bem na hora e arranca Carmelo de cima da moça, dizendo que ele não é bem-vindo naquela casa e manda o sujeito nunca mais colocar os pés ali. Carmelo se solta e diz que não tem por que receber ordens de um empregado, mas o capataz não dá bola e expulsa o infeliz. Enquanto isso, Renata, que não para de falar, está enchendo a cabeça de Rosário, dizendo que a prima está fazendo coisas estranhas. A mulher invade o quarto da filha, procurando algum indício. Ela percebe que as gavetas estão vazias e Renata descobre a mala de Lucrécia escondida no armário. A garota entra bem na hora e diz para a mãe que ela vai embora fazer a vida com o homem que ama. Ela pega a mala e sai. Rosário vai atrás e diz que se a garota passar pela porta pode esquecer que tem mãe. A mulher tenta chantagear a filha, mas Lucrécia conta que está indo embora para se casar com Juliano, com a permissão de seu pai, e sai sem olhar para trás. Desesperada, Rosário grita o nome da garota, em vão. Rosário descobre que Lucrécia está indo embora e tenta impedir, mas a moça enfrenta a mãe e diz que está indo embora com Juliano, pois recebeu a bênção e a permissão do pai. A moça dá as costas para a mãe e deixa Rosário gritando, sozinha. Da janela, Paulino vê a filha indo embora. Ela acena para o pai e se despede. Indignada, Rosário vai tirar satisfações com Paulino e pergunta se é verdade que ele deu permissão para Lucrécia se casar com Juliano. Sem forças para continuar discutindo, ele sai sem dar uma palavra, e Rosário fica gritando novamente sozinha. O empresário se tranca no quarto de Lucrécia, começa a chorar, se despedindo do que sobrou da filha naquele cômodo. Na cozinha, Delfina também de debulha em lágrimas. Modesto chega e não entende nada. Delfina conta que Lucrécia foi embora e nunca mais vai vê-la. Neste meio tempo, Juliano consegue alugar um quarto para seu pai na pensão de Socorro.
Rodolfo diz ao filho que não sabe quanto tempo vai ficar ali, pois não quer voltar para casa, com medo de cometer uma loucura se encontrar Justina. O rapaz avisa que precisa fazer uma ligação para cancelar um compromisso, mas já retorna. No entanto, Lucrécia já chegou na beira do rio, como combinado com o namorado. Na mansão, o telefone toca e Renata atende. Ela diz que a Lucrécia não está, e que saiu de mala e cuia, depois de brigar com sua mãe. O rapaz bate o telefone, e a entojada vai correndo contar para a tia que Juliano ligou procurando por Lucrécia, o que quer dizer que ainda não estão juntos, e ainda há tempo de fazer alguma coisa. A garota sai saltitante do quarto de Rosário e ganha um sonoro bofetão de Delfina, que está esperando por ela no corredor da casa. A empregada diz que talvez assim ela aprenda a não se meter aonde não é chamada. Tonha aproveita para tirar sarro da cara da garota. Rosário liga imediatamente para Ramiro. Assunção diz que o patrão não pode atender, mas a mulher humilha a empregada e manda ela chamar o fazendeiro de qualquer jeito. Ramiro não responde e Assunção passa o recado para a jararaca. Na cozinha, a empregada explica para Tetê o que está acontecendo e diz que Ramiro quer ficar sozinho trancado no escritório. Sozinho e no escuro, o asqueroso recorda sua briga com Rodolfo, por causa de Justina. Ele também se lembra dos momentos de amor que partilhou com a amante. Aparentemente, Ramiro está arrependido dos erros que cometeu. E neste meio tempo, Juliano finalmente chega e avisa a namorada que não vão poder fugir, pois seu pai descobriu a traição de Justina. A garota diz que não pode voltar atrás, pois brigou com a mãe, e ele garante que vai levá-la para um lugar onde ela estará segura. Alguns momentos mais tarde, Rosário invade a casa de Ramiro. Assunção diz que o patrão não quer receber ninguém. Tetê quer saber o que está acontecendo. A mulher esmurra a porta e o fazendeiro decide deixar a louca entrar. Ela conta que Juliano está levando Lucrécia para longe e diz que ele tem que detê-los. Ramiro quer saber aonde pode encontrar o casal, mas a mulher o manda se virar e avisa que se ele não der um jeito, nunca mais vai colocar os olhos em Lucrécia. Nesse meio tempo, Juliano chega na casa dos pais e Josué pergunta o que está acontecendo, pois sua mãe está mal e o pai está sumido. O rapaz conta então que o casal teve um problema muito sério e não sabe como vai ficar o casamento dos dois, mas não cabe a ele contar o que aconteceu. O telefone toca. Josué atende. É Ramiro procurando por Juliano. O homem diz que quer falar com ele pessoalmente, pois é sobre Rodolfo e os filhos que ele supostamente teve com Justina. O fazendeiro vai mais além e diz que pode garantir que ou ele ou seu irmão é filho de outro homem. O rapaz não acredita, mas Ramiro diz que pode provocar e convence Juliano a se encontrar com ele, dizendo que é melhor ele saber da verdade antes que Rodolfo descubra. O encontro fica marcado para a meia-noite no celeiro onde ele e Justina constipavam se encontrar. Rosário, que está presente, quer saber se é verdade o que ele falou sobre o filho de Justina. A mulher diz que não está entendendo e o fazendeiro não acredita na inocência da amiga. Então, ele resolve desenhar e lembra que alguém doou sangue para Josué na época do acidente e pagou a conta do hospital, e os dois sabem muito bem quem foi. No entanto, a madame diz que não quer que Juliano saiba desta história de maneira nenhuma. E Ramiro diz que vai cuidar do mais importante, que é impedir a partida de Lucrécia, não importando o que tenha que fazer. Neste meio tempo, Josué quer saber o que Ramiro quer com seu irmão àquela hora da noite. Os dois discutem. O rapaz insiste, mas Juliano não fala nada e vai ver a mãe. Ele pede que a mulher explique ao seu irmão o que está acontecendo, mas ela diz que não tem coragem. Juliano está disposto a descobrir tudo e aperta Justina, perguntando por que ela sempre fez diferença entre os irmãos. Ele pergunta se existe ainda alguma coisa que ela queira contar em relação ao seu caso com Ramiro ou com outro homem qualquer, mas ela vira o jogo e se diz ofendida por ele a tratar como uma vadia. Do lado de fora, Lucrécia, que estava ansiosa esperando o namorado, pergunta por que ele demorou tanto. O rapaz explica que estava conversando com Josué, que agora quer ser seminarista. Neste meio tempo, Matias chega à capital e pergunta ao noviço se ele sabe o porquê da nova transferência. Mas o rapaz informa que pela manhã, o próprio bispo vai esclarecer. Juliano chega com Lucrécia ao quarto alugado de Rodolfo na pensão de Socorro. Do outro lado da cidade, Carmelo remoe as lembranças de seu último encontro com Lucrécia e comenta com seus botões, entre uma e outra dose de tequila: "Você tem que ser minha." O rapaz, que já está caindo de bêbado, pede mais uma dose, mas o homem diz que só vai servir outra se ele pagar primeiro. Carmelo tira uns trocados da carteira, mas o homem diz que aquilo não dá para pagar nem o que ele já bebeu e escorraça o rapaz a pontapés. Enquanto isso, no quarto de Rodolfo, Lucrécia diz que Paulino abençoou seu casamento com Juliano, mas sua mãe não quer mais saber dela.
Juliano pede que o pai também abençoe seu casamento e avisa que o casal vai ter que viajar logo de manhã cedo. Rodolfo dá seu consentimento ao casal. Juliano avisa que vai alugar um quarto para Lucrécia e ele vai dormir em outro lugar. Juliano pede a Lucrécia que fale com Socorro para que ela disponibilize acomodação para a garota, pois ele tem outro compromisso. A moça quer saber do que se trata e Juliano conta que vai se encontrar com Ramiro, pois ele disse que precisava revelar um segredo que, se Rodolfo descobrir, pode infartar. Lucrécia implora para que o namorado não vá. Como ele não cede, ela diz que vai junto, mas Juliano afirma que vai sozinho. Em casa, Ramiro conta os segundos para a hora marcada. Ele verifica a pistola e sai, mas, no meio do caminho, ele encontra Carmelo, totalmente bêbado. Ele tenta impedir o pai, mas Ramiro segura a cara do filho e o joga no chão. Assunção chega para ver o que está acontecendo e tenta impedir o rapaz de ir atrás do pai, mas não consegue. Enquanto isso, Renata vai de novo incomodar a tia. Ela diz que só foi perguntar o que aconteceu com Lucrécia e Juliano. Rosário diz que não pode fazer nada e a garota pergunta se ela vai deixar a filha zombar dela assim. Rosário perde a paciência. A garota aproveita para fazer queixa de Delfina, mas a mulher a manda parar com o drama e resolver seus problemas sozinha. Novamente a entojada se faz de vítima, mas a tia não está com saco e diz que sente muito por ela pensar assim. Mas carinho ela nunca sentiu e nunca vai sentir pela garota, pois afinal, as duas não têm o mesmo sangue. Rosário explica ainda que a única relação que pode existir entre elas é de mútua conveniência e grita para a menina sair logo de seu quarto. Neste meio tempo, Rodolfo bate na porta do quarto de Lucrécia procurando por Juliano e querendo saber se a moça precisa de alguma coisa. Ela diz que está tudo bem, mas o professor nota o nervosismo da garota. Ela conta que Juliano foi se encontrar com Ramiro e está muito preocupada. Lucrécia conta ainda que tentou impedir, mas ele pediu inclusive que ela não contasse nada sobre o encontro a ninguém, revelando que não sabe onde os dois marcaram. Já é quase meia-noite quando Ramiro chega ao local combinado. Ele testa a pistola e vê alguém se aproximando. O fazendeiro acha que é Juliano, mas na verdade é Carmelo. O rapaz conta que está ali para evitar que ele faça algum mal a Lucrécia. Os dois discutem. Ramiro empurra o filho, mas mesmo bêbado, o rapaz é mais rápido e pega a arma do pai. Apontando para a cara do fazendeiro, Carmelo grita para ele não chegar mais perto, jurando que se o pai se engraçar, não vai pensar duas vezes antes de atirar. Ramiro tenta tirar o revólver do filho. Os dois brigam e a arma dispara. Mesmo ferido, Ramiro esbraveja o filho e diz que aquele foi o pior erro de sua vida, revelando que vai assombrar o rapaz até o inferno. O fazendeiro cai inconsciente. Apavorado, Carmelo joga a arma fora e fica sem saber o que fazer. Carmelo, que seguiu o pai até o local marcado para o encontro com Juliano, diz que não vai deixar que ele machuque Lucrécia. Os dois brigam e a arma dispara. Ferido de morte, Ramiro amaldiçoa o filho, dizendo que aquele foi o pior erro que ele cometeu e cai no chão, desmaiado. Sem saber o que fazer, Carmelo joga a arma longe e se ajoelha ao lado do corpo do pai, chorando. Ele não acredita que o homem esteja morto e chora muito, pedindo perdão. Alguns segundos depois, o rapaz se dá conta da cagada e recolhe a arma. Ele sai correndo do local pela escuridão. Sem olhar para trás, ele pega o carro e sai em alta velocidade. Neste meio tempo, Rodolfo liga para a casa de Ramiro, perguntando se Juliano está lá. Assunção diz que nem ele, nem seu patrão estão em casa. E Juliano finalmente chega ao local do encontro. Ele encontra Ramiro ainda com vida, mas antes de dizer quem atirou, o fazendeiro morre nos braços do rapaz, que acaba se dando conta da merda em que se meteu. Na casa dos Córdoba, Rosário está apavorada e não consegue dormir. Ela vai pegar um copo de água, mas acaba quebrando a louça e se corta. Delfina vem ajudar, mas a mulher está totalmente transtornada. Alguns minutos mais tarde, Carmelo chega em casa e Assunção pergunta se ele encontrou o pai. Se escondendo atrás de uma coluna para não mostrar a camisa suja de sangue, ele responde que não viu Ramiro. Quando chega em seu quarto, Carmelo joga a arma em cima da cama e tenta se livrar das roupas ensanguentadas e das manchas de sangue em seu rosto e nas suas mãos. O rapaz tem um surto nervoso, caindo no chão e chorando sem parar. Em posição fetal, ele implora pelo perdão do pai morto. Na pensão, Lucrécia e Rodolfo estão apavorados com o sumiço de Juliano. De repente, alguém bate à porta do quarto. É o filho do professor que chega com a camisa toda ensanguentada. Lucrécia se apavora e pergunta o que aconteceu. Juliano, apavorado, conta que o sangue não é dele, mas que Ramiro está morto. O rapaz explica que quando chegou ao local do encontro, o fazendeiro já estava ferido e acabou morrendo em seus braços.
E na mansão dos Córdoba, a jararaca soca o telefone aguardando uma ligação de Ramiro. Ela não consegue dormir de tanta ansiedade. Na pensão, Rodolfo quer saber no que o filho estava pensando quando marcou o encontro com Ramiro e diz que é preciso avisar a polícia. Lucrécia tenta impedir, mas Juliano diz que tem que contar a verdade para as autoridades. A moça lembra que precisam avisar Tetê e Carmelo, mas Juliano diz que não quer que ela se envolva no problema. Os dois saem para ir à delegacia. Enquanto isso, Josué, que estava esperando a mãe sair do quarto, enche a mulher de perguntas e quer saber o que está acontecendo. Ela responde que não pode explicar e pede a compreensão do filho. Mas o garoto insiste, dizendo que sabe que o rolo tem a ver com Ramiro Souza, pois ele ligou para Juliano há algumas horas, marcando um encontro. Ele grita com a mãe exigindo a verdade, mas acaba se dando conta de que Justina tinha um caso com Ramiro, e dispara. Você não sabe a vergonha que me dá ser seu filho. Quando fica sozinha na sala, Justina esbraveja. Maldito seja o Ramiro, tomara que morra. Neste meio tempo, Juliano e Rodolfo acompanham a polícia na remoção do corpo de Ramiro. O policial pede a Juliano que se apresente na delegacia de manhã cedo para prestar seu depoimento e avisa que a família já está sendo informada. Alguns minutos mais tarde, a campainha toca na casa do Souza. Carmelo, que adormeceu no chão do banheiro, toma um susto. Assunção atende a porta junto com Tetê. O homem se apresenta como policial e informa que Ramiro morreu assassinado. Terezinha não acredita no que está ouvindo. O homem avisa que algum familiar deve ir ao IML identificar o copo. Tetê tem um ataque. Assunção tenta acalmar a garota. Mas a menina está descontrolada. A empregada chora. A menina vai ao quarto do irmão implorando sua ajuda e chorando muito. Ele esconde todas as provas do seu envolvimento na morte do pai antes de abrir a porta para a garota, que entra gritando que mataram seu pai e se abraça no irmão. Na casa dos Córdoba, finalmente Rosário recebe a esperada ligação, mas não é Ramiro, e sim alguém avisando que o homem foi assassinado. Ela vai até o quarto de Paulino e pede para entrar, pois tem algo muito importante para dizer. No dia seguinte, Tetê e Carmelo vão reconhecer o corpo do pai na polícia. A moça tem um ataque quando vê o defunto. O rapaz carrega a irmã para fora. O investigador diz que precisa mostrar uma coisa e apresenta a medalha de ouro que Carmelo estava usando e pertencia a Juliano. O policial explica que Ramiro estava segurando o colar na mão e que provavelmente arrancou do pescoço de seu assassino. Terezinha reconhece a medalha. Juliano chega neste exato momento e diz à garota que lamento muito. Ela sai correndo, senta um tapa na cara do rapaz, perguntando por que ele matou seu pai, chamando o moço de maldito assassino. Juliano diz que não teve nada a ver com a morte de Ramiro. A garota mostra a medalha. Juliano reconhece a joia e diz que a perdeu no dia em que o atacaram. A menina, que está sendo contida pelos policiais, manda o rapaz parar de mentir e diz que é testemunha do dia em que ele atirou em seu pai. Carmelo se mete e diz que o único que tinha motivos para matar o fazendeiro era Juliano. No entanto, o delegado diz que, independente de qualquer coisa, a investigação tem que seguir e informa a Juliano que ele vai ter que responder a muitas perguntas. Enquanto isso, Rodolfo vai até sua casa avisar Justina que o amante dela morreu. Ela pergunta se ele está falando de Ramiro e o professor responde: Ah, claro, esqueci que você tinha muitos amantes. Sim, me refiro a Ramiro Souza. Mataram ele com um tiro, mas ainda não sabem quem atirou. Josué vai falar com o pai e diz que não concorda com a maneira como a mãe tem agido e que, se pudesse, também iria embora. O homem diz que estes são problemas do casal e aproveita para contar que Ramiro foi assassinado na noite anterior. Na delegacia, Juliano perde a paciência ao repetir pela enésima vez que não sabe como sua medalha foi parar nas mãos de Ramiro e que a perdeu no dia em que foi atacado. O delegado pergunta sobre as diferenças entre ele e o falecido e quer saber como Juliano o encontrou. O rapaz explica que tinha marcado um encontro para tratar de um assunto pessoal, mas não vai entrar em detalhes. O delegado então diz que não tem outro jeito a não ser prendê-lo, pois ele se recusa a responder mais detalhadamente às perguntas feitas pela polícia. Algumas horas mais tarde, Carmelo e Teresa chegam em casa, e a menina diz a Assunção que foi Juliano que matou seu pai. A moça pede para avisarem quando entregarem o corpo do falecido e vai para seu quarto, pedindo para ficar sozinha. Assunção pergunta a Carmelo se é verdade o que Tetê disse. O rapaz diz que sim, mas a empregada não se conforma e conta que quando Juliano foi atacado, correu um boato de que Ramiro tinha algo a ver com o atentado. Na pensão de socorro, Rodolfo pergunta a Lucrécia se ela viu seu namorado. A moça conta que ele saiu cedo para dar o depoimento e ainda não voltou. O professor fica preocupado
e decide procurar pelo filho. Ele pede a nora para não se meter no rolo, mas a moça não desiste. Na fazenda, Modesto pergunta se Paulino não vai ao funeral de Ramiro. O homem diz que não, mas lembra dos tempos em que eram bons amigos. Na delegacia, os investigadores estão na dúvida sobre a culpa de Juliano no crime, apesar das evidências mostrarem o contrário. Rosário chega neste exato momento e endossa a hipótese de que o rapaz é mesmo culpado. Mas o policial não compra a lorota e pergunta se ela estava no local do crime e viu o rapaz matar o fazendeiro. Ela diz que não, mas conta que estava com Ramiro na noite anterior quando ele marcou o encontro com Juliano no local onde encontraram o cadáver. O investigador pergunta se ela sabe sobre o que se tratava e a jararaca diz que o assunto era Lucrécia, sua filha. O policial manda a bruaca se sentar para que possa dar seu depoimento, e numa espelunca qualquer na periferia da cidade, Carmelo encontra a casa de Fidel e faz uma visitinha. O rapaz quer saber como o sujeito conseguiu a medalha que deixou cair no bar na outra noite. Fidel diz que encontrou na rua, mas Carmelo não acredita e revela que sabe que o sujeito roubou a joia de malvado. O bandido faz cara de sonso, mas Carmelo agarra o cara pelo colarinho, manando-o confessar, pois sabe que foi seu pai quem o pagou para dar um susto em Juliano. Fidel diz que não sabe do que o rapaz está falando, mas Carmelo insiste e finalmente o sujeito confessa. Na porta da delegacia, Lucrécia, que está acompanhada de Rodolfo, dá de cara com Rosário, que não perde a oportunidade de dizer: "Que pena que não vai poder ir a lugar nenhum, a menos que pense em ir sozinha, porque como estão as coisas, nem Deus vai poder salvar Juliano. Finalmente vai se fazer justiça, pois ele vai acabar pagando não só pelo que fez a Ramiro, mas também pela morte de meu filho." Já na delegacia, Rodolfo e Lucrécia ficam sabendo que Juliano está detido, pois é o principal suspeito do assassinato de Ramiro. O policial explica que o rapaz vai precisar de um ótimo advogado. Branquinha vai até a igreja perguntar ao novo padre se ele tem notícias de seu tio. O sacerdote diz que não, e a moça pede para deixar seus dados caso o tio ligue. Ela se oferece para fazer faxina na igreja, mas Leopoldo aproveita para perguntar se ela conhece Ramiro Souza, pois ligaram dizendo que vão trazer seu corpo para o velório em algumas horas. Branquinha se assusta. Enquanto isso, Matias, que está na capital, está apreensivo, aguardando ser chamado pelo bispo. Na casa dos Souza, Assunção vai arrumar o quarto de Carmelo, que está uma zona, e acaba encontrando uma arma enrolada em uma camisa suja de sangue. Ela se assusta e joga a pistola longe. De repente, ela se lembra da última discussão entre Carmelo e seu pai na noite anterior, antes dos dois saírem, e se dá conta que foi o rapaz quem matou seu patrão. Ela não quer acreditar no que sua intuição está dizendo, mas também se lembra da conversa que ela teve com o rapaz quando ele voltou para casa naquela madrugada. A mulher começa a chorar, implorando a Deus que o que ela está pensando não seja verdade. Carmelo chega e pega a empregada com a camisa ensanguentada e a arma na mão. Assunção então grita: "Não foi Juliano quem matou seu Ramiro. Foi você quem matou seu próprio pai." Assunção vai limpar o quarto de Carmelo e encontra a arma e a camisa do rapaz suja de sangue. Ele chega e pega a empregada no flagra. A mulher, desesperada, grita: "O Juliano não matou seu Ramiro. Foi você. Você matou seu próprio pai." Mas o pegajoso finge que não entende e pergunta de onde a mulher tirou tamanha barbaridade. Ela mostra as provas do assassinato que tem na mão e pergunta como ele foi capaz. Carmelo admite e diz que foi um acidente. O rapaz se ajoelha aos pés de Assunção e jura por tudo que é mais sagrado que não tinha a intenção de matar o pai, mas ele tentou tirar a pistola que estava na sua mão e a arma disparou. Chorando muito, a empregada diz que não pode deixar um inocente pagar por sua culpa. Agarrado nos braços da mulher e ajoelhado no chão, o bebezão implora para ela não o entregar para as autoridades. Ele tenta chantagear Assunção, dizendo que ela é mais do que uma mãe para ele, e uma mãe nunca faria isso com um filho. Porém, a mulher diz que não pode ficar calada e deixa Carmelo gritando sozinho. Muito nervosa e decepcionada, a Assunção não se conforma com o que descobriu. Neste meio tempo, Rodolfo vai visitar o filho preso e quer saber por que Ramiro tinha a medalha dele na mão quando morreu. Juliano repete a mesma história, contando que a perdeu durante o atentado à sua vida, há alguns dias. Lucrécia, que está junto com o sogro, pede para o rapaz se acalmar e lembra das acusações de Rosário. Além disso, eles também comentam sobre as acusações de Tetê. Indignado, Rodolfo diz que vai tirar o filho dali de qualquer maneira, nem que tenha que mover céus e terras. Na saída da delegacia, Lucrécia e Rodolfo combinam a estratégia para livrar a cara de Juliano. O professor diz que vai procurar um bom advogado para ajudar seu filho. Ele aconselha a moça a voltar para casa, mas ela se recusa.
Rodolfo se despede da moça, dizendo que precisa conversar com Justina sobre o que está acontecendo. Enquanto isso, na residência dos Córdoba, Delfina caminha de um lado para o outro, muito nervosa. Modesto quer saber por que a mulher está assim, e ela explica que não consegue deixar de pensar em tudo o que está acontecendo. Mas diz que não vai de jeito nenhum ao velório de Ramiro. Neste meio tempo, Tetê procura Assunção para saber se o corpo de seu pai já chegou. A mulher diz que ainda não. A menina, que não para de chorar, se agarra à empregada e diz que não aceita a morte do fazendeiro. Carmelo chega e avisa que vão levar o corpo de Ramiro para a igreja. Tetê sai para buscar a bolsa e o pegajoso aproveita para agradecer Assunção por não ter contado nada para sua irmã. Ele tenta dar um beijo na mulher, mas ela evita, dizendo que não vai contar nada até o enterro. Mas depois disso, vai revelar toda a verdade não só para Terezinha. Na igreja, Lucrécia chora pedindo um milagre. Padre Leopoldo vai ver se a moça precisa de alguma coisa, mas a conversa é interrompida pela chegada do corpo do falecido. Neste meio tempo, na mansão, Rosário pergunta a Paulino se ele vai ao funeral e diz que vai pedir ao motorista para preparar o carro. Ele diz que prefere ir sozinho. A mulher aproveita para dizer que a filha não vai a lugar algum e acha difícil ela sair da cidade. E conta que encontrou Lucrécia do lado de fora da delegacia, pois Juliano está preso, acusado de matar Ramiro. Paulino fica desconfiado do que acabou de ouvir. Rosário sai para ir ao funeral e Renata pede para acompanhá-la ao enterro, pois Carmelo precisa de gente decente ao seu lado nesta hora difícil. E a mulher dispara: "Você não é tão decente assim, mas se quiser ir, tire esta echarpe rosa choque, pois não combina muito bem com o luto." A família Souza finalmente chega para o velório. Carmelo tenta convencer a irmã a levar o corpo do pai para ser enterrado junto com a esposa na capital, mas a garota não concorda e pede que o pai seja enterrado logo, ali mesmo. Ao entrar na igreja, Tetê se agarra ao caixão do pai e chora convulsivamente. Carmelo não aguenta ver o sofrimento da irmã e sai, arrependido do que fez. Neste meio tempo, Rosário chega acompanhada de Renata e diz ao rapaz que sente muito pela morte de Ramiro. A entojada aproveita para dar um beijo no ex e diz que vai ficar ali um pouco, fazendo companhia ao rapaz. Porém, a sem-noção não perde a oportunidade de soltar a língua e, fazendo um carinho no rosto de Carmelo, diz: "Eu sinto muito a morte do seu pai. A única coisa boa nisso tudo é que você vai herdar muito dinheiro. Mas o chato é que não vai poder aproveitar com a Lucrécia, porque mesmo que acabem condenando o Juliano, eu acho que a minha prima nunca vai ligar para você." Carmelo, que está tentando se controlar, manda a garota calar o bico e diz que ela só abre a boca para falar besteira. Chorando, ele manda Renata embora. Mas ela diz que primeiro vai falar com Tetê e dá um beijo melado na bochecha do pegajoso. Segundos depois, Paulino também chega e dá os pêsames a Carmelo, abraçando o rapaz com todo carinho. Neste meio tempo, Josué chega ao quarto de Lucrécia na pensão de Socorro e diz que foi fazer companhia para ela. Ele conta que Rodolfo ainda está procurando um advogado para tratar do caso de Juliano. O garoto revela que nunca quis mal ao irmão e confirma sua decisão de ser padre. Ele pede para dar um beijo de despedida em Lucrécia. Depois que ele sai, ela retruca: "Se ele soubesse o que eu sou dele." Finalmente o professor consegue achar o advogado que já ajudou Juliano da outra vez, mas o homem diz que agora não será possível a sua contratação, pois Ramiro Souza era seu cliente e não poderia defender seu assassino. Rodolfo se irrita e diz que o filho é inocente. O advogado explica que o defensor público que for designado para o caso do rapaz poderá liberá-lo sem muitos problemas, caso ele realmente não seja culpado. Justina vai ver o filho preso. A mulher diz que Rodolfo está procurando um advogado para tirá-lo dali e pede que o rapaz lhe diga a verdade. O rapaz grita: "Eu não matei o Ramiro, mamãe. Que espécie de filho você acha que tem? Por mais ódio que tivesse dele, eu não sou um assassino." Mas a vadia não consegue calar a boca e pergunta: "Por que você foi se encontrar com Ramiro? Por que foi defender aquela palhaça?" Juliano se irrita e conta que foi encontrar o fazendeiro para tratar de um assunto diretamente relacionado a ela e seu pai. Justina se faz de sonsa. Juliano então conta que Ramiro revelou que um dos filhos dela não era de Rodolfo. A mulher se apavora. O rapaz continua: "Como ele não pôde me esclarecer nada, eu vou te perguntar." Justina diz que não tem nada a declarar, mas o rapaz agarra a mãe pelos ombros e diz: "Estou preso aqui por causa disso. Eu mereço pelo menos saber a verdade. Qual de nós dois não é filho de meu pai? Fala." Apavorada, ela diz que não acredita que o filho deu crédito às palavras de Ramiro. O rapaz responde que sabe a mãe teve um caso com o fazendeiro durante muitos anos e quer saber desde quando os dois eram amantes.
A mulher diz que isso agora não importa mais. Juliano fica ainda mais irado. Justina jura que nem ele, nem Josué são filhos do fazendeiro, e diz que o salafrário inventou tudo isso para marcar o encontro com o rapaz. Mas Malvado confessa que não confia mais na mãe e completa: eu só peço a Deus que tudo o que você está dizendo seja verdade. Porque se for verdade aquilo que aquele desgraçado me disse, o meu pai não vai aguentar. E de volta à pensão, Rodolfo conta a Lucrécia que procurou todos os advogados da cidade e nenhum deles quis defender Juliano. Ele diz ainda que terão que esperar a nomeação do defensor público. Lucrécia não se conforma e quer ir a Rio Branco procurar um profissional. Mas o professor explica que eles não têm tempo, pois se forem a outra cidade, as autoridades poderão já ter indiciado seu filho e aí fica tudo mais difícil. Os dois comentam ainda que agora parece que a cidade inteira adora Ramiro, pois ninguém está se dispondo a ajudar. Lucrécia fica ainda mais indignada. Rodolfo retruca: se ele foi capaz de trair um amigo de tantos anos, sabe-se lá o que mais seria capaz de fazer. Neste meio tempo, Padre Leopoldo está proferindo as últimas palavras antes do enterro. Matias chega ao funeral e dá de cara com Justina. Sem dizer nada, o padre vai até o novo sacerdote que passa o bastão para o colega. Tetê está inconformada. Do outro lado da cidade, Fidel chega ao bar de sempre e fica sabendo que Ramiro foi assassinado. O dono do bar conta ainda que estão acusando Juliano pelo assassinato, pois encontraram uma medalha junto ao corpo do defunto que pertencia ao rapaz. Fidel fica ainda mais assustado. Neste meio tempo, o enterro acaba e Paulino encontra Matias. O padre explica que o bispo recebeu o abaixo-assinado que ele e Rodolfo entregaram e decidiu mandá-lo de volta para a cidade. O sacerdote pergunta ao amigo o que de fato aconteceu, e a enxerida da Renata resolve dizer que Juliano matou o fazendeiro. Já de volta em casa, Assunção passa mal. Carmelo tenta ajudá-la, mas a mulher diz que não precisa de sua ajuda, pois pode se virar sozinha. Tetê se preocupa, mas a empregada alega que está muito cansada. Sozinho, Ramiro vai até o escritório do pai e começa a fuçar em tudo. Ele encontra a carteira de Juliano que Ramiro tinha escondido. Enquanto isso, Matias vai até a casa de Rodolfo e Josué conta que o pai não mora mais ali, pois descobriu a traição de sua mãe com Ramiro. O garoto conta ainda que continua decidido a ir para o seminário. O padre diz que esta é uma conversa para outra hora, pois precisa localizar Rodolfo, por causa do que aconteceu com Juliano. Josué diz que o pai está hospedado na pensão de Socorro. O menino diz ainda que Lucrécia também está hospedada lá. E naquela noite Paulino vai ver a filha. A moça diz que está preocupada com a situação do namorado. Ele diz para ela voltar para casa, mas ela não quer. Paulino pede à garota que se conforme com a ideia de que Juliano vai passar muitos anos preso por causa do assassinato. Lucrécia grita e diz que o rapaz não matou ninguém. O pai da menina argumenta que as provas encontradas pela polícia mostram o contrário, e não é ela quem vai julgá-lo. Lucrécia implora ao pai que a ajude a encontrar um advogado de defesa, mas o empresário responde que não pode fazer nada a respeito. Ele oferece dinheiro à filha, que recusa, dizendo que este não é o tipo de ajuda que ela precisa, e jura que vai libertar Juliano com ou sem seu apoio, avisando: eu vou fazer isto, nem que tenha que enfrentar o maior obstáculo da minha vida. Na casa dos Souza, Terezinha não se conforma e chora sem parar. Carmelo ouve os gemidos da irmã, do lado de fora de seu quarto. O rapaz não aguenta o sofrimento da garota e sai dali. Ele vai ver como Assunção está e pergunta se ela quer um médico. A mulher responde que a doença que ela tem não é física e conta que não aguenta mais o peso de saber a verdade sobre a morte do patrão. Carmelo argumenta que também está se sentindo muito mal com tudo o que aconteceu e a empregada o manda contar a verdade à polícia, pois só assim poderá aliviar a sua consciência. Quase se deitando em cima da mulher, o pegajoso implora para que ela não o entregue e lembra que ela prometeu a Inês protegê-lo. Assunção admite a promessa, mas diz que o que aconteceu é muito grave e não pode ficar calada, pois não vai deixar um inocente pagando pelos erros dele. Carmelo pergunta então o que ela faria se ele encontrasse uma maneira de soltar Juliano. A mulher não responde. Neste meio tempo, Renata vai de novo incomodar a tia em seu quarto, dizendo que está muito angustiada porque não sabe o que vai acontecer com Lucrécia. Rosário diz que acha que a garota não vai voltar, porque é muito teimosa. A entojada pergunta à tia se ela estaria disposta a receber a filha de volta, mas como uma cobra conhece a outra, Rosário pergunta o que a garota quer com aquele papo mole. A mulher então dispara: aposto que esta preocupação toda é o medo que você tem em ser colocada na rua. Mas não se preocupe, enquanto seu tio estiver vivo, ele será incapaz de fazer uma coisa destas.
Renata confessa que esta realmente é uma de suas preocupações, principalmente por causa do divórcio. E do alto de sua arrogância, a Bruaca dispara. Que atrasada você está com as notícias, Renata. O Paulino e eu não vamos mais nos divorciar. A garota fica que é toda sorrisos. Enquanto isso, depois de tentar mais uma vez convencer o delegado a soltar Juliano, mas sem sucesso, Lucrécia chora do lado de fora da delegacia. Carmelo chega e ela diz que sente muito pelo aconteceu e revela que sabe que seu namorado não é o culpado. Finalmente o pegajoso fala alguma coisa que preste e conta que tem a prova da sua inocência. A garota se anima, mas Carmelo tem uma condição, que ela se case com ele. Carmelo encontra Lucrécia chorando na porta da delegacia e revela que sabe que Juliano não foi culpado da morte de seu pai. A garota se surpreende e ele diz que tem a prova da inocência do rapaz. Porém, para livrar Juliano da cadeia, ele exige que Lucrécia aceite se casar com ele. Lucrécia diz que Carmelo perdeu o juízo em propor uma coisa destas, mas ele a ameaça, dizendo que se ele não entregar a prova da inocência de Juliano, ele vai passar muitos anos na cadeia. Mas a garota, que não tem papa na língua, responde: "Você não vai me assustar, Carmelo. Mesmo que o Juliano não existisse mais pra mim, você jamais seria uma opção." O rapaz insiste e diz que ela só pensa assim porque nunca deixou que ele demonstrasse quem realmente é. Lucrécia, que já tá ficando sem paciência, dispara: "Ah, mas você já está demonstrando porque se fosse um homem honesto e um pouquinho decente, entraria neste maldito lugar agora mesmo e entregaria esta prova que você jura ter." Carmelo insiste dizendo que a faria a mulher mais feliz do mundo, mas ela está irredutível e argumenta: "Pois muito bem, como não há uma maneira decente de resolver isto com você, vou fazer você falar o que sabe para a polícia." O pegajoso segura Lucrécia pelo braço e a ameaça: "Se você falar com a polícia ou com alguém mais sobre isso, a prova que eu tenho e que comprova a inocência de Juliano vai sumir para sempre." Lucrécia duvida que a tal prova exista e diz a Carmelo que sua resposta é não, pois não vai aceitar este acordo ridículo porque ela nunca vai ser sua esposa. Carmelo segura novamente a garota com força e a aconselha a pensar bem antes de tomar uma decisão, pois no momento, ela é a única que pode salvar o namorado. E só para variar, Paulino e Rosário estão discutindo novamente. Agora é porque o homem quer que a esposa peça à filha para voltar para casa. Mas a jararaca diz que só faz isso se Lucrécia se ajoelhar e pedir perdão. E como a língua não cabe dentro da boca, ela grita: "Olha, eu não vou discutir com você. É evidente que a sua fraqueza de caráter não permite que você reconheça os defeitos da própria filha. E pelo jeito, também os da sobrinha, que só me respeita porque tem medo de ser jogada no olho da rua." Enquanto isso, Matias vê Lucrécia caminhando triste pela pracinha da cidade e surpreende a moça, que fica feliz em vê-lo. O sacerdote pede que ela o coloque ao par de tudo o que está acontecendo com Juliano, dizendo que procurou Rodolfo por todos os lugares, mas não o encontrou. A garota explica que o sogro foi a Rio Branco procurar um advogado, pois os da cidade não quiseram assumir a causa de seu namorado. A partir daí, ela conta em detalhes tudo o que o ocorreu na última madrugada em São Pedro e revela que Ramiro morreu segurando uma medalha que ela deu a Juliano quando ainda eram crianças. Ela diz ainda que o rapaz não tem como provar que perdeu a tal medalha quando foi atacado e nem o motivo pelo qual ele foi se encontrar com o fazendeiro naquele local. Lucrécia ainda fala para o padre que está morando na pensão de socorro, pois saiu de Cada para se casar com Juliano, e os dois iam procurar o padre para realizar o matrimônio quando tudo aconteceu. Alguns minutos mais tarde, já em seu quarto, Carmelo torce para que Lucrécia aceite sua proposta quando percebe algo estranho na sua mesinha de cabeceira. Ele abre a gaveta e não encontra nem arma, nem a camisa ensanguentada. O rapaz se desespera e revira todo o quarto, mas não tem sucesso. Enquanto isso, Lucrécia conta ao padre sobre a proposta de Carmelo. Matias fica furioso. A moça diz que não tem certeza se a tal prova existe mesmo, mas acha que se o rapaz estivesse mentindo, não teria coragem de propor o acordo. Matias não aguenta e grita furioso: "Que Deus me perdoe, mas este rapaz está pior que o pai dele, que Deus o tenha." O sacerdote se levanta e diz que vai falar com Carmelo, mas Lucrécia implora para que ele não faça isso e pede segredo, pois o rapaz ameaçou sumir com as evidências. Matias chama a atenção da moça e diz que ela não pode, de nenhuma maneira, aceitar a chantagem de Carmelo, que neste meio tempo entra porta adentro do quarto de Assunção, querendo saber o que aconteceu com a camisa e a pistola. A mulher revela que guardou tudo para se proteger. O rapaz quer saber do que ela precisa se proteger e ela devolve a pergunta, querendo saber se ele livrou Juliano da cadeia. Carmelo responde que está tentando.
ela avisa ao pegajoso que é melhor ele cumprir o que prometeu. Carmelo grita que vai cumprir sua promessa. TT chega bem hora, levando comida para Assunção e quer saber sobre o que os dois estão falando. O rapaz diz que estava apenas perguntando por uma coisa que perdeu e não conseguiu achar. TT desconfia. Já é tarde quando Rodolfo chega na pensão e encontra Justina à sua espera. Ele conta que não conseguiu advogado para defender o filho, nem em São Pedro, nem em Rio Branco. Ela quer saber como vai ficar a situação do casal. O professor responde que, no momento, está focado em resolver o problema de seu filho preso. Mas, antes dele entrar, a mulher pede que ele volte para casa e recebe um não como resposta. Neste meio tempo, Matias consegue visitar Juliano na cadeia quase de madrugada e conta que voltou para ficar. O rapaz explica a sua situação e o padre conta que Lucrécia está disposta a mover céus e mares para tirar ele dali e deixa escapar. Só espero que ela não venda a sua alma ao diabo. Juliano desconfia e pergunta o que o sacerdote quis dizer com isso. Matias dá uma disfarçada e muda de assunto. No dia seguinte, na Fazenda Milagre, Renata encontra o tio, que está tomando café da manhã. Ele pede para conversar com a moça e diz que a situação naquela casa não permite mais que ela fique de braços cruzados, vendo o tempo passar, e manda a garota procurar um trabalho. A fingida diz que fica super satisfeita em saber das intenções do tio e novamente vem com o papo de que não quer ser um estorvo e blá blá blá. Mas Renata ainda não destilou seu veneno naquela manhã. Então, aproveita a oportunidade para dizer que está muito feliz que ele e sua tia não vão mais se divorciar. Paulino se surpreende com a notícia, e a garota conta que foi a própria Rosário quem revelou isso para ela. Neste meio tempo, Modesto, que está com Chema e os outros peões tentando salvar as macieiras sadias, recebe a visita de Rosário. A mulher quer saber como está a plantação. O capataz conta que metade do pomar foi afetado, mas Paulino não quer fazer nada a respeito. Rosário não entende bem o que o homem está falando. Ele então repete que o patrão não quer tratar a praga e disse que se as árvores morrerem será a vontade de Deus, pois ele está cansado de lutar. Neste meio tempo, Delfina vai fazer uma visita a Terezinha dizendo que foi levar seus sentimentos e pede para ver sua comadre. A garota conta que Assunção está na cozinha, mas não tem passado bem desde a morte de Ramiro, porém se recusa a ir ao médico. Delfina resolve falar em Juliano e TT afirma com todas as letras que foi o rapaz quem matou seu pai e quer que ele apodreça na cadeia. Delfina vai até a cozinha ver a comadre. Assunção se assusta com a presença da mulher. Delfina pergunta o que ela tem, pois Teresa está preocupada. A empregada inventa que sente falta de Ramiro, mas Delfina não acredita e quer que ela diga a verdade. A mulher vai mais longe e comenta que sua comadre está igualzinha ao dia em que contou que suspeitava que Ramiro tinha matado Inês. Assunção dá um pulo e se assusta. Ela grita para Delfina calar a boca e derruba o pirex com comida no chão. Delfina diz que acha que a empregada não está precisando de um médico, e sim de um padre. Neste meio tempo, Matias vai até a casa onde a sobrinha está hospedada. Ela abre a porta e fica feliz com a surpresa. Ele manda a mocinha pegar as suas coisas enquanto ele espera do lado de fora. E Matias tem a grata surpresa de encontrar Rita, que acha que está vendo um fantasma. O padre conta que está de volta. A mulher diz que está muito feliz com isso e sai fora rapidinho. Enquanto isso, Carmelo, que ainda está dormindo, sonha com os últimos momentos antes de matar o pai. Teresa vai acordar o irmão e conta que Fidel está esperando por ele. Mas o rapaz não quer saber e manda dizer que ele está dormindo. A garota insiste e Carmelo resolve atender o sujeito, que está esperando por ele no escritório de Ramiro. Segundos depois, o rapaz chega ao escritório e pergunta o que o bandido está fazendo ali. Ele responde que foi prestar seus sentimentos e pergunta por que Carmelo não contou que Ramiro tinha morrido, no dia anterior, quando foi procurá-lo. Carmelo diz que este é um assunto muito pessoal e muito doloroso, sobre o qual ele prefere não falar. Mas Fidel, com a maior cara de pau, responde: "Eu imagino. Não deve ser fácil viver com a culpa de ter matado o próprio pai." O rapaz diz que o homem tá falando bobagem, e que o assassino de seu pai é Juliano, que, aliás, já está preso. Sem nenhuma cerimônia, o bandido se serve de conhaque, enquanto conta que sabe que o rapaz foi acusado porque acharam a medalha dele junto ao cadáver do fazendeiro, mas lembra que, na verdade, a medalha estava com Carmelo e pergunta: "Já esqueceu que eu mesmo te entreguei?" O rapaz responde dizendo que Fidel está confuso e alega que são duas medalhas diferentes. Mas o sujeito grita que foi ele quem pegou a medalha no dia que atacou Juliano a mando de Ramiro e argumenta: "Não adianta tentar me fazer de otário, porque eu não sou. Mas não se preocupe, eu não vou te entregar. Só que isto tem um preço."
Carmelo diz que não vai aceitar nenhuma chantagem e manda o cara se danar. Com a maior cara de pau, Fidel diz para o rapaz pensar bem, e que para provar que está de boa vontade, vai dar a ele um prazo, até que receba a herança. Na pensão, Lucrécia relembra o papo que teve com o pegajoso na madrugada anterior. Ela resolve sair, mas quando abre a porta dá de cara com Renata, que entra sem pedir licença. Lucrécia, totalmente sem paciência, pergunta o que a garota quer ali e diz que não tá muito a fim de conversar com ela. Mas a Xarope aconselha a prima a tirar Juliano da cabeça, pois vai ser muito difícil ele ser libertado. Lucrécia afirma novamente que o namorado é inocente e logo estará livre. Algumas horas mais tarde, Rosário chega em casa e Paulino pergunta se é verdade que ela suspendeu o divórcio. A mulher responde que sim, e ele emenda: "E por quê? Porque o Ramiro morreu e você vai ter que procurar outro sócio para cuidar das terras." Ela explica que o marido está enganado, pois tomou esta decisão antes do assassinato do fazendeiro, pois pensou melhor, e apesar de tudo, quer continuar casada, mesmo que ele duvide de suas intenções. A mulher vai chegando perto do marido e começa a alisar o homem que a afasta, dizendo que se a preocupação dela é com a plantação, não há nada que se possa fazer, pois a recuperação do pomar custaria muito dinheiro e ele não tem. Rosário insiste para que ele pegue um empréstimo, e Carmelo comunica à irmã que vai ver o advogado para dar entrada no processo de herança, pois a família está sem dinheiro. Por falar em dinheiro, Paulino vai até o banco saber sobre o empréstimo, e o gerente explica que para pegar um financiamento no valor solicitado, ele terá que hipotecar seus bens. O homem diz ainda que outra solução seria vender as terras. Paulino fica furioso e diz que seu patrimônio não está à venda. Depois que sai do banco, Paulino se sente mal, mas decide continuar caminhando. Lucrécia vê o pai e o chama, perguntando por que ele pagou o quarto na pensão. Mas Paulino está de mau humor e diz que está prestes a perder tudo, revelando que sente muito ela não ter ido embora, pois assim evitaria ver o pai ir à falência. Enquanto isso, Rodolfo apresenta o advogado Mendonça a Juliano, dizendo que ele é o defensor público designado para seu caso. A primeira coisa que o advogado quer saber é por que o rapaz foi se encontrar com o defunto. Mais uma vez, Juliano se recusa a falar sobre o assunto. O advogado manda então ele se declarar culpado, pois assim vai ser tudo muito mais fácil. Adivinha a reação de Juliano? Ele demite o homem dizendo que precisa ser defendido por alguém que acredite na sua inocência. Neste meio tempo, Delfina e Modesto vão ver Matias e contam tudo o que está acontecendo na fazenda, principalmente sobre o incêndio e sobre a suspeita de que Paulino queria tirar a própria vida. E na saída da igreja, enquanto Modesto vai buscar o chapéu que esqueceu lá dentro, Delfina é abordada por Fidel, que pergunta por Manuel. A mulher o manda catar coquinho, mas o abusado pega Delfina pelo braço. Modesto chega neste exato momento e já quer sair na porrada. Fidel pergunta quem é o velhinho e a empregada conta que ele é seu marido. Fidel tira sarro da cara da ex. Modesto se irrita mais ainda. O bandido resolve então se apresentar e conta que é o pai de Manuel. O capataz descobre a mentira de Delfina. Na cadeia, Juliano conta ao pai que mandou o advogado embora, pois ele queria que o rapaz se declarasse culpado. Juliano lembra que não foi feito o teste de pólvora e Rodolfo acredita que esta possa ser a solução. Neste meio tempo, Modesto e Delfina discutem. O homem está furioso por causa da mentira da esposa e diz que está precisando ficar sozinho. Paulino chega na plantação e Chema avisa que Modesto não está. Ele passa mal de novo, mas pega uma serra elétrica e começa a cortar as árvores. De repente, ele cai de olhos abertos, no meio da lavoura. Paulino chega à plantação passando mal. Chema avisa que Modesto não está. Sem dizer nada, ele pega uma serra elétrica e começa a cortar as árvores. Do nada, Paulino cai no meio da lavoura, de olhos abertos. Os peões se apavoram. Na delegacia, Rodolfo tenta convencer os policiais a fazerem o teste de pólvora, mas os detetives revelam que não têm os meios necessários e completam, dizendo que já se passou muito tempo e, portanto, não haverá mais vestígios. Rodolfo, mais uma vez, defende Juliano, apoiado por Lucrécia. Os investigadores fazem jogo duro e o professor chama os caras de incompetentes. Ele explica para a Nora que, se expedirem o mandado de prisão, vão levar Juliano para outro lugar. Além disso, o rapaz dispensou o advogado que o aconselhou a se declarar culpado. Lucrécia não aguenta tanta pressão e conta a Rodolfo que Paulino está com problemas, pois está prestes a perder a plantação. O professor se apavora e a garota diz que está muito preocupada. Neste meio tempo,
Chema, desesperado, chega na residência dos Córdoba procurando a patroa e diz que Paulino caiu na plantação e ficou sem se mexer. O rapaz quer saber se eleva o patrão para o hospital ou para dentro de casa. Rosário sai correndo até a caminhonete. Ela tenta fazer o marido responder, mas ele está imóvel. Na casa dos Horta, Josué pergunta à mãe se ela tem notícias de Juliano e avisa que está indo embora para o seminário. Justina se faz de vítima e tenta justificar o que fez. O garoto diz que não se interessa por sua vida íntima, mas garante que se ela não tivesse se metido com Ramiro, Juliano não estaria na cadeia. Justina tira o corpo fora e coloca a culpa em Lucrécia, que, aliás, está conversando com Matias sobre a possibilidade de aceitar a proposta de Carmelo. O padre fala sobre o incêndio e conta que Delfina e Modesto estiveram na igreja pela manhã e revelaram que não acreditam que o incêndio tenha sido um acidente. Delfina chega em casa furiosa com a cagada que fez, mas Tonha avisa que Paulino passou mal e Rosário foi com ele para o hospital. A mulher está desesperada e Renata quer saber se elas não vão avisar Lucrécia. Rosário diz que a filha não deve saber de nada. Mas a notícia chega e Lucrécia fica sabendo da situação do pai, por socorro, que conta que Delfina ligou avisando que o patrão está no hospital. Enquanto isso, Carmelo procura o advogado e manda o homem andar o mais rápido possível com a leitura do testamento de seu pai. O homem explica ainda que Ramiro deixou tudo muito bem organizado e, portanto, não deverá haver problemas. Mas lembra que a única coisa que ficou pendente foi a sociedade com Paulino, pois o fazendeiro chegou a mencionar que não continuaria sendo sócio do pai de Lucrécia, pois não era mais um bom negócio. Ele conta ainda sobre a praga que se abateu nas terras dos Córdoba. O advogado aproveita para dizer que Rodolfo esteve ali pedindo que ele defendesse Juliano, mas não aceitou o caso. E naquela noite, Josué vai ver seu irmão na cadeia, dizendo que foi se despedir, pois está indo para o seminário. Modesto também chegou em casa tarde. Delfina pergunta se ele já soube do patrão. O homem diz que sim e vai saindo, mas a mulher pede para conversar, pois não gosta do climão que está entre eles. O capataz responde que o que ele está sentindo é tristeza, pois é muito triste descobrir que depois de tantos anos, não se tem nenhum significado para quem se ama. Delfina pede perdão e se justifica, dizendo que sente um imenso amor pelo marido, mas ele está tão magoado que dispara. Não tente dourar a pílula. Delfina jura que é a mais pura verdade e que ele é uma bênção na sua vida. Ele diz que a perdoa e grita: "Tá esperando o quê, mulher? Venha para cá." Os dois se abraçam, mas Modesto tem uma condição. Ele quer que a esposa jure que nunca mais vai lhe esconder absolutamente nada. E diz que Manoel tem todo o direito de saber quem é seu pai. Alguns minutos mais tarde, Lucrécia chega esbaforida ao hospital, perguntando pelo pai. Rosário manda a garota embora e ela responde à altura, mas o médico chega, chamando pelos familiares de Paulino. Ele conta que o homem teve um AVC e os exames mostraram que o dano é considerável, pois perdeu a fala e uma parte de seu corpo está paralisada. Mas isso não é tudo. O médico revela que o mais grave, no momento, é a pressão, que está muito alta, e se não conseguirem controlar, Paulino pode vir a falecer. Segundo o doutor, uma das causas foi o alto nível de estresse. É claro que Rosário não iria perder a oportunidade de culpar a filha pelo estado de saúde de seu pai e diz: "Se ele morrer, Lucrécia, vai ser uma perda muito grande que você vai carregar na sua consciência para o resto da sua vida, pois você sabe que é a única responsável." Lucrécia diz que nem vai se dar ao trabalho de responder às idiotices da mãe e que desta vez não vai se sentir culpada. A puxa-saco se aproveita da situação, obviamente, apoiando a titia. Do lado de fora do hospital, Lucrécia está em prantos. Matias chega e fica sabendo que Paulino teve um AVC e está muito mal. Ela lembra que comentou com o padre que algo ruim ia acontecer e de fato aconteceu. Lucrécia diz ainda que Rosário a culpa pelo que aconteceu ao seu pai e a responsabiliza por todas as desgraças da família. Ela se abraça a Matias e chora muito. Na pensão, Josué conta que vai para o seminário no dia seguinte e diz que precisa começar uma nova vida. Na casa do Souza, durante o jantar, Tetê não para de falar sobre Juliano e sobre o que ela quer que aconteça com o rapaz que matou seu pai. Assunção tenta defender Juliano, mas a garota fica ainda mais enfurecida. A empregada faz um comentário, dando uma indireta a Carmelo. A garota sai furiosa e Carmelo vai até a cozinha falar com a mulher. Ele quer saber o motivo das indiretas na frente de sua irmã. Assunção diz que ele precisa cumprir logo o que prometeu, pois seu prazo está acabando. Mas Carmelo pega a empregada pelo braço e diz que então os dois vão até a delegacia dizer tudo o que ela sabe, pois não importa como vai ser a vida de Tetê se tudo viver à tona.
Assunção o manda soltá-la. O rapaz então diz que sabia que ela não seria capaz de denunciá-lo, pois se importa com ele mais do que gostaria. Na cadeia, Juliano se lembra dos últimos minutos com Ramiro. O policial chega, avisando que no outro dia ele será transferido para a capital para ser julgado. Neste meio tempo, Lucrécia entra no hospital acompanhada por Matias e Renata conta que Rosário entrou na UTI para ver Paulino. A garota explica ainda que somente pode entrar uma pessoa por vez. Gente, e a tal da Renata, que não tem nenhum simancol, vai pra cima da prima, atazanar a cabeça da coitada. Lucrécia diz que não quer conversar, mas ela insiste até que a moça grita: "Você está surda? Eu já disse que não quero conversar." No quarto, a enfermeira diz que Paulino não pode falar, mas talvez possa vir e deixa os dois sozinhos. Chorando, ela diz ao marido que não se atreva a deixá-la sozinha. E só para não perder o hábito, Carmelo vai ao bar, encher a cara. Ele pede uma garrafa de tequila e diz que vai pagar adiantado, mas o dono da espelunca diz que, desta vez, é por sua conta. Em outra mesa, Chema comenta com um amigo que as coisas na Fenda Milagre vão de mal a pior, e Paulino caiu duro no chão. O garoto conta ainda que tem a praga, que pode ser combatida, mas o patrão não tem dinheiro suficiente para pagar. Carmelo escuta tudo. No hospital, Rosário deixa o quarto do marido em prantos. Renata vai acudir a tia, que está muito mal. A moça quer levar a tia para casa, para descansar, e argumenta que ela só poderá voltar a vê-lo no dia seguinte. Encarando Lucrécia, a jararaca dispara: "Você tem razão. Tem gente demais aqui." Sem dizer uma palavra, Lucrécia começa a chorar novamente. Já é tarde quando Matias chega em casa e encontra Rodolfo lhe esperando. O professor diz que está desesperado, pois não consegue ajudar seu filho, que é inocente. O professor pergunta na cara do amigo se ele sabia do caso entre Justina e Ramiro. O padre confirma, mas diz que no início era um segredo de confissão. O padre conta que Paulino está internado em estado grave. Rosário chega em casa e conta para Delfina sobre o estado de seu esposo, revelando que ele está muito mal. O telefone toca. É Carmelo dizendo que soube o que aconteceu com Paulino e gostaria de notícias. Ele se dispõe a ajudar e ela diz que talvez ele possa mesmo ajudá-la, e muito. Lucrécia, que dormiu no sofá da recepção do hospital, é acordada pela enfermeira que avisa que Paulino está indo para o quarto, pois sua pressão estabilizou. A moça entrega ainda um envelope que foi deixado para ela na recepção. A enfermeira leva a moça para ver o pai. Ela começa a conversar com ele, que tenta responder, mas não consegue falar direito por causa do AVC. Lucrécia se emociona, mas garante ao pai que vai ficar tudo bem. Rosário chega e Lucrécia se manda rapidinho. Mas a bruaca sai atrás da filha e pede desculpas pelo que disse no dia anterior, contando que está preocupada com a questão financeira da família, pois se não resolverem o problema, terão que vender tudo e despedir todos os empregados, inclusive Modesto. Depois que fica sozinha, Lucrécia relê o bilhete de Carmelo que se oferece não só para libertar Juliano, como também salvar seu pai da ruína. Rodolfo chega neste exato instante e fica sabendo que Paulino está mal. Ele avisa que estão prestes a levar Juliano para a capital, para ser julgado. Enquanto isso, na casa dos Souza, o rapaz pede que a empregada espere pela sua volta, prometendo que, se quando ele voltar, Juliano não estiver livre, ela poderá fazer o que quiser. A empregada diz que este é seu último prazo. Quando Carmelo sai, dá de cara com Lucrécia, que o está esperando. A moça quer saber se o que ele disse no bilhete é verdade. O rapaz confirma e ela decide aceitar o acordo e se casar com ele. Logo de manhã cedo, Lucrécia espera Carmelo do lado de fora de sua casa e quer saber se tudo o que ele escreveu no bilhete é verdade. O rapaz confirma. A moça, então, decide aceitar o acordo proposto pelo pegajoso e decide se casar com ele. Mas Carmelo quer saber quais são as suas garantias de que ela vai cumprir sua parte no trato. A garota responde que ele a deixou de mãos atadas, pois sabe que se não cumprir o combinado, o rapaz não vai ajudar seu pai. Enquanto isso, Rodolfo avisa Justina que Juliano vai ser transferido e ela conta que Josué foi embora bem cedo para o seminário, sem se despedir dos pais. Enquanto isso, Lucrécia vai à delegacia ver o namorado. Ela pede ao guarda que a deixe entrar na cela do rapaz. Os dois conversam e ela declara todo o seu amor, jurando que isto nunca vai mudar. O rapaz dá uma carta à namorada e pede que ela abra somente depois que for embora. Do lado de fora, Carmelo espera a garota, que o ameaça, dizendo que Juliano tem que sair logo da cadeia, senão ele pode esquecer o trato. Branquinha vê tudo. O pegajoso entra e declara em alto e bom som que Juliano não matou ninguém. Os policiais não entendem nada.
O rapaz então entrega a carteira de malvado e conta que a encontrou no escritório de seu pai. Ele diz ainda que isto explica o que aconteceu há 2 semanas, quando atacaram o filho de Rodolfo, pois os documentos são a prova de que Ramiro mandou matá-lo, e poderia jurar que o sujeito contratado para o serviço também acabou matando o fazendeiro. Enquanto isso, na casa dos Souza, Terezinha continua insistindo na ideia de que Juliano é o culpado pelo assassinato, mas Assunção jura que não foi o rapaz, e conta que Carmelo está na delegacia com o advogado para esclarecer a situação. Neste meio tempo, Carmelo dá seu depoimento e conta que ouviu uma discussão de Ramiro com o criminoso, na qual seu pai gritava muito, e dizia que o combinado não tinha dado certo. Mas explica que só se deu conta do que se tratava a discussão, quando encontrou a carteira de Juliano. Ele diz ainda que o verdadeiro assassino também roubou a medalha do rapaz, e provavelmente, ou deixou cair no local do crime, ou deixou de propósito, para incriminar o filho de Rodolfo. O policial resolve dizer que o relato de Carmelo é muito estranho, mas, fazendo pose de galo de briga, Carmelo dispara. A única coisa estranha aqui é que vocês ficam aí sentados, chupando o dedo, enquanto o verdadeiro assassino de meu pai continua lá fora, e vocês estão dispostos a culpar um inocente o mais rápido possível, da maneira mais fácil. E avisa: se vocês não fizerem o trabalho como deve ser feito, vou fazer um escândalo, e aí vamos ver quem vai sair perdendo mais. Minutos mais tarde, Branquinha chega na igreja com as compras do mercado, e pergunta como está a situação de Juliano. Matias conta que o rapaz está para ser transferido para o presídio. A garota então diz que viu Lucrécia na porta da delegacia e que ela estava com Carmelo. Depois ela saiu chorando e o filho de Ramiro entrou na DP. O padre fica preocupado, pedindo a Deus que não seja o que ele está imaginando, e sai correndo para ver Lucrécia. Mas, no meio do caminho, o sacerdote encontra o investigador, que pede para fazer mais algumas perguntas. O homem quer saber se o religioso se lembra se Juliano estava usando uma medalha de ouro quando chegou ferido à casa paroquial no dia de seu atentado. Matias lembra que não, e conta que alguns dias depois, quando percebeu que havia perdido a joia, Juliano chegou a perguntar a se por acaso o padre não a tinha encontrado. O policial quer saber por que o padre não declarou isto antes. Matias explica que tentou, mas quando mencionou o fato para um dos colegas do detetive, ele simplesmente mandou o religioso dar o fora. E alguns momentos mais tarde, Lucrécia volta para casa. Mas a cara da garota não está nada boa, e Delfina percebe. Ela quer saber o que está acontecendo, mas a mocinha diz que prefere não falar no assunto. Já em seu quarto, Lucrécia lê a carta que Juliano lhe deu, dizendo para ela não esperar por ele e mandando a garota seguir a sua vida. Na carta, ele ainda declara todo o seu amor pela menina, e diz que isto nunca vai deixar de existir. Lucrécia cai no choro, e a chata da Renata, mais uma vez, ouve atrás da porta. Enquanto isso, Justina e Rodolfo chegam na delegacia para visitar o filho e querem saber o que está acontecendo. O professor conta que viram Carmelo saindo há poucos instantes. Justina abre a boca para dizer que a culpa de tudo é de Lucrécia. O clima fica tenso, mas Rodolfo consegue controlar a situação. Neste meio tempo, o investigador retorna com o depoimento do padre e exige explicações do colega que se defende, dizendo que mandou o padre embora, pois achou que ele estava inventando, para proteger o preso. O policial conta ainda que tanto Carmelo quanto Matias têm a mesma versão sobre a tal medalha, mas considera estranho o depoimento do filho do morto, pois todo mundo sabe que ele odeia Juliano. No hospital, Matias chega para ver Paulino, que está na companhia da esposa. A mulher conta que ele está fora de perigo, mas não fala e não se mexe. O padre pergunta sobre Lucrécia e diz que precisa vê-la. Rosário quer saber por que a pressa. O sacerdote inventa uma desculpa. Quando percebe que o padre está arrumando desculpa para sair dali o mais rápido possível, Rosário inventa uma história triste para segurar o religioso mais um pouco. Ela sai e deixa o padre cuidando do doente. Na fazenda, Renata vai até a cozinha tentar pescar de Delfina os detalhes sobre a volta da prima para casa. A empregada se irrita com tantas perguntas e pega a garota pelo braço, mandando-a parar de se meter no que não é de sua conta. Furiosa, Renata avisa que, um dia, Delfina irá pagar por seus desaforos. Enquanto isso, Rosário se encontra com Carmelo e quer saber das últimas novidades. O rapaz conta que Lucrécia aceitou se casar com ele. A mulher então revela que conhece a filha como a palma de sua mão e sabia que ela não deixaria o pai sair prejudicado. E o pegajoso, que está super feliz por ter finalmente conseguido o que queria, leva um balde de água fria da futura sogra que, rindo, diz:
A Lucrécia não vai se casar com você até que tudo que você prometeu esteja confirmado, principalmente a ajuda a Paulino. Deixa de ser bobo. Para que isto aconteça, primeiro você terá que receber a herança de seu pai. Antes de sair, Rosário pergunta o que aconteceu com a idiota que estava esperando um filho dele. Carmelo responde que não aconteceu nada e foi tudo um mal-entendido. Mas a bruaca resolve deixar bem claro que seria muito chato se um dia esta tal moça aparecesse. Neste meio tempo, Lucrécia chega a cavalo na plantação, procurando por Modesto. Ela quer saber como está a situação. Chema explica que as maçãs que colheram estão defeituosas devido à praga. A moça pergunta por que ainda não começaram a derrubar as árvores contaminadas e o capataz explica que o patrão não ordenou. Lucrécia, então, revela que Paulino está fora de combate por uns tempos e manda Modesto assumir e cortar as macieiras contaminadas, avisando que o dinheiro para refazer o plantio é problema dela. No hospital, Paulino acorda e tenta falar com Matias, que pede ao amigo que não se exalte. Rosário chega, e o padre diz que o homem está muito ansioso. Depois que o padre sai, a mulher diz ao marido que eles não vão mais perder a fazenda. Neste meio tempo, Carmelo chega em casa. TT pergunta por que ele foi à delegacia defender Juliano. O rapaz diz que Malvado não matou Ramiro, pois ele encontrou uma prova que corrobora com a inocência de Juliano. A garota não se convence e diz que acha estranho que justamente o irmão tenha ido aliviar a barra de seu arquirrival. Os dois discutem e Carmelo finalmente revela que Lucrécia vai se casar com ele e Juliano ficará livre, da cadeia e da noiva. E enquanto Lucrécia chora por seu futuro na beira do rio, Carmelo destrói o quarto de Assunção procurando pela arma e pela camisa ensanguentada. A empregada chega bem na hora e ele diz que já cumpriu sua parte no trato, exigindo que ela devolva as provas de seu crime. Mas Assunção diz que queimou a camisa e não pensa em devolver a pistola, pois é muito perigoso. Carmelo avisa que precisa da arma para poder se proteger dela, pois um dia pode ser que mude de opinião e resolva lhe entregar para a polícia. Mas Assunção revela que a pistola está em um lugar seguro e é ali que vai ficar. Matias finalmente consegue achar Lucrécia e fica sabendo que a garota aceitou a proposta de Carmelo. Ela explica que não está fazendo isto somente por Juliano, mas também por seu pai e pelas pessoas que trabalham na fazenda. O padre afirma que Paulino jamais aceitaria o casamento, mas a moça não quer mudar de ideia. Sem saída, ele manda a garota procurar outro sacerdote para realizar o casamento, pois ele não vai ser cúmplice nesta barbaridade. A noite chega em São Pedro e Juliano é chamado para falar com o delegado. O policial avisa ao preso que ele não vai mais ser transferido para a capital, pois o juiz determinou que não existem elementos suficientes para acusá-lo de assassinato e, portanto, está em liberdade. O investigador explica ainda que apareceu uma nova prova que indica que outra pessoa cometeu o crime e revela que foi Carmelo quem entregou a evidência. Na casa da fazenda, com os olhos inchados de tanto chorar, Lucrécia revela a Delfina que vai se casar com Carmelo, pois esta é a única maneira de salvar Juliano e a lavoura. Delfina não se conforma e pede à menina que pense bem nas suas escolhas, pois Carmelo não vale nada. Mas a moça está irredutível. A empregada então diz que este casamento absurdo vai acabar de matar Paulino. Alguns momentos mais tarde, Juliano chega na pensão de socorro e vai ver o pai. Ele conta que está tudo muito estranho, principalmente depois que os policiais contaram que foi Carmelo quem levou a prova que o inocentou. Rodolfo conta ao filho que Lucrécia foi embora da pensão, mas não sabe o motivo e revela que Paulino teve um AVC e está internado em estado grave, mas não corre perigo de morte. Juliano corre para o hospital para encontrar sua amada. E a entojada, que não consegue parar de encher o saco dos outros, resolve fazer uma visitinha à Justina, tarde da noite. Se fazendo de boazinha, ela diz que está ali para saber de Juliano, e conta que Lucrécia já voltou para a casa dos pais. Neste meio tempo, Lucrécia chega ao hospital, e Rosário conta que já sabe o que a moça fez, e que aprecia muito o seu sacrifício. Ela comenta que Carmelo esteve há pouco tempo ali para conversar com ela, e pediu a mão da filha em casamento. A jararaca aproveita para dizer que, desta vez, não teve nada a ver com a proposta do pegajoso, e lembra que foi a moça quem tomou a decisão de se casar. E quando Lucrécia deixa o quarto do pai para buscar água, encontra seu amado. A moça não sabe o que fazer. O rapaz a abraça com todo carinho, mas ela está estranha. Carmelo chega e pega os dois agarradinhos. Ele pergunta a Juliano o que ele está fazendo ali e revela que ele e Lucrécia estão noivos. Revoltado, Juliano diz que agora está entendendo tudo e alega que não vai aceitar o matrimônio. Mas Lucrécia diz que a decisão foi sua e que vai se casar com Carmelo, nem que seja a última coisa que faça na vida.
O pegajoso não perde a oportunidade e dá um beijão na garota.